Olá, o objetivo desse vídeo é proporcionar uma resposta a um amigo meu chamado Johnny, onde ele fez um vídeo e postou no YouTube intitulado Homossexualidade e Fanatismo Cristão, né? O que dá a entender é que todo cristão que se opõe à prática homoafetiva ele é fanático. Então a princípio eu pensei em escrever uma resposta por escrito, mas depois decidi fazer um vídeo também como resposta. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o X da questão. O nosso amigo ele usa uma série de argumentos, né? E dentre eles ele cita alguns versículos bíblicos, não para respaldar a prática homoafetiva, mas dando uma interpretação diferente da convencional, né? Tentando mostrar que a Bíblia não condena necessariamente a prática homoafetiva, que ela condenava na verdade outras práticas, como adultério, enfim. E ele cita Levítico, quando diz que o homem não se deve deitar com outro homem como se fosse mulher. Então, na interpretação do nosso amigo, de Johnny, ele quis dizer o seguinte, ele interpretou dessa forma, que o homem não deve deitar com outro homem como se fosse sua mulher. Então, ele inferiu que o homem não deve deitar-se com outro homem como se fosse a sua mulher, como se fosse a sua esposa, o que eu acho bem arbitrário e não tem base argumentativa alguma, né? Com isso ele intenciona dizer que a Bíblia estava falando contra o pecado do adultério. A meu ver, não existe base argumentativa, porque se a Bíblia realmente quisesse dizer isso, ela teria sido mais enfática e ter dito como mulher não se deitaria com um homem como se fosse mulher ou homem, né, se ela provasse realmente a união entre pessoas do mesmo sexo. Mas o interessante é que, dentre outros versículos que ele cita, né, inclusive aquele que a Bíblia fala, né, do homossexualismo ativo quanto o passivo, né, quando fala sodomita, os que praticam a cópula anal, e os efeminados que são os homossexuais que fazem o papel de mulher, né, ele faz uma interpretação que realmente existe uma base para a interpretação dele, porque efeminado no original grego é malaco, né, que você pode traduzir como pervertido sexual, adúltero, enfim, uma série de interpretações que você pode dar, né? Mas no meu ver, o contexto ele realmente se refere ao homossexual, né? Mas ele ignora, esqueceu, ou não sei, de comentar Romanos capítulo 1, versículo 26, onde diz que os homens se inflamaram em sua sensualidade e deixaram o uso natural da mulher. O que seria o uso natural da mulher, né? Tá falando de sensualidade aí. Quando tá falando de sensualidade, obviamente tá tratando de algo sexual. E quando ele fala de deixou o uso natural da mulher, então eu acredito que ele, enfim, pelo contexto fala o seguinte: deixou o uso natural da mulher, homem com homem, ou varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha para o seu erro. Então a Bíblia trata aí como torpe, né, o varão se envolver com outro varão, e de erro, né? Então assim, eu não encontro nem encontro base bíblica, e a interpretação de que não é necessariamente uma condenação da prática homossexual, os versículos que ele usou, eu acho que não tem base argumentativa.